Bom pessoal, depois de trazer toda a minha metodologia de review de monitor técnico e objetivo aqui para o mercado brasileiro, meus vídeos têm quase 1 hora de duração dividido em 3, não assistiu ainda, aproveite e assista lá. Hoje eu vou trazer a minha primeira análise de monitor White Label e é um dos bem populares que ajudou a reduzir muito o preço do Quad HD 165 Hz no mercado brasileiro e ainda sendo painel IPS, porque tem os VA também por aí. Estou falando, pessoal, do monitor da Pichau, uma grande loja de hardware do Brasil, uma das maiores, né, inclusive, é o Centauri CR27, IPS 165 Quad HD, 1 milissegundo, não sei, vamos ver o tempo de resposta dele ainda, né? Mas é um monitor que tem uma proposta bem interessante, afinal, olha o preço que ele aparece, né? 1.300, às vezes 1.200, quando tem estoque, agora estava sem estoque, a última vez que eu vi. Mas o meu monitor Quad HD mesmo, que eu comprei em 2021, custou quase R$3.000 e é painel VA. Então, as pessoas chamam a atenção, né? Será que vale a pena? Tempo de resposta, input delay, qualidade de cor, calibração padrão, entre outras várias coisas, inclusive o HDR. Será que a HDR funciona bem aqui? Vamos avaliar junto comigo no vídeo de hoje. Porém, rapidamente, uma propaganda do nosso patrocinador desse vídeo, que é a Insider, com as suas excelentes camisetas, cuecas e outros produtos do vestuário, tanto masculino quanto feminino, com foco em tecnologia. Não é apenas uma simples camiseta ali que você utiliza no seu dia a dia, mas ela tem ação antibacteriana que ajuda a combater o quê? O mau odor. E como ela tem a facilidade de transpirar o suor, quando você sai nesse calorão que está fazendo aqui, ela fica com aquela aparência mais sequinha, não fica com aquelas marcas que você está suado, e enfim. E utiliza a fibra do têncel, que é ecologicamente mais sustentável em relação ao algodão. Para você ter ideia, é feito com madeira de reflorestamento, essa fibra, e em relação ao algodão usa de 10 a 20 vezes menos água, fora que não usa química no processo. Durabilidade do negócio é outro nível. Estou usando aqui já faz uns, sei lá, cara, 7 meses. Ela não desbota na lavagem. Então você compra para usar a longo prazo. Aproveite nosso cupom de desconto, PEPERAIO12, 12% off em todo o site. E quando você compra várias peças de diversos produtos, você acaba tendo um benefício extra, que é o quê? Um frete grátis, alguma coisa assim. Então aproveite, acesse o link da descrição, utilize o nosso cupom e aproveite. Vista o futuro, vista a tecnologia com produtos Insider no seu dia a dia. Bom, agora eu vou fazer uma rápida apresentação da ficha técnica do monitor, que é aquilo que você vê no site. Como eu falei, Quad HD 165 Hz, IPS 27 polegadas. Tamanho de tela é o ideal para o Quad HD, entre 27 a 32, até um pouquinho maior. É um tamanho bom para você ter uma boa relação de pixel por polegada. Por isso que a gente costuma ver Quad HD só a partir do 27 e não do 24, porque aí começa a ficar um pixel por polegada prejudicado e talvez você não perceba tanta diferença assim, tá? Tem padrão VESA para montagem, a base do monitor não faz ajuste de altura, como a maioria dos monitores que nós temos no mercado, só ajuste de ângulo. Tem um suporte à ampla gama, 2 conexões HDMI e 2 DisplayPort, porém tem uma observação aqui que é, você não consegue utilizar o Quad HD 165 Hz via HDMI, só via DisplayPort devido à performance do cabo, o conector, que é um HDMI 2.0. Porém, para usar o HDR é só via HDMI, não funciona no DisplayPort, então tem que escolher. Eu vou usar HDR ou vou usar um 65 Hz Quad HD? Aí você escolhe qual cabo que você quer. Embora o 65 Hz faz mais diferença porque o HDR em monitor não costuma ser tão bom. Em relação à construção do monitor, pessoal, o foco é o baixo custo. Afinal, olha o preço que é vendido do Quad HD IPS 165 Hz quando tem estoque por volta dos R$1.300 e muitas pessoas compraram. Então, é um monitor simples, acabamento ali na construção externa toda em plástico, a base de metal um pouco mais reforçada, inclusive a base é bem fácil de ser tanto instalada quanto retirada. Eu testei inicialmente com a base, mas já estou usando um suporte vertical articulado com pistão a gás das marcas ELG, Pix, NB, FB, são remarcações um do outro. Estou mostrando para vocês um vídeo tirando o suporte e colocando o vertical, que desbloqueia o potencial do seu monitor, então funciona muito bem. Em relação ao multi-monitor, Lucas, eu vou usar 2 ou 3 desses. Tem uma observação, porque no site da Pichau, no material de marketing, é uma imagem ilustrativa, porque você tem a tela do monitor com uma imagem ali de um jogo, alguma coisa do tipo, onde as bordas parecem mais finas
do que realmente são. E na verdade você tem a borda de plástico normal, todo monitor tem, e internamente você tem as bordas no próprio painel um pouquinho maiores, que é diferente do material que nós vemos do marketing, tá? Então, como você tem essas bordas duplas, entre aspas, no multimonitor você pode ter ali uma borda no meio que pode te incomodar, se é o caso, tá? Esse monitor tem RGB, será que diminui o input lag ou o tempo de resposta? Na verdade não, é só uma luzinha ali e tal, regulável, posso desligar, posso mudar para vermelho, para azul, para verde, o padrão é ficar trocando a cor. Tem alguns monitores Centauri CR27, tem relato na internet de monitores antigos, de lotes antigos, que não estavam trocando a cor, não deixava desligar, só ficava o padrão fixo ali. Então, existem essas inconsistências nos white label, isso é padrão. Eu vejo vários assim, tem um monitor que eu vou analisar no próximo vídeo, que ele fala que tem overdrive, eu vou no menu e não tem overdrive, cara. É um lote que veio sem, então isso precisa ser corrigido para manter a consistência entre os produtos, tá certo? Em relação ao menu do monitor, eu prefiro aquele joystick, aquele botãozinho que você vai apertando e vai indo para os lados, é mais fácil você se movimentar por ali, mas é uma coisa que você não costuma mexer tanto, né? Você mexe uma vez e esquece ali. Então, menus acessíveis por botão na parte de baixo, de fácil utilização, tem bons recursos que nós vamos abordar um pouco no vídeo de hoje, ok? Bom, em relação agora à performance do monitor, pessoal, tempo de resposta. Temos aqui então no padrão do monitor 165 Hz com o overdrive desligado, que nesse menu é chamado de tempo de resposta, um tempo do Pixel ruim, 13.02 milissegundos no Average Perceived Time, tá? Lembrando que a minha linha de corte é nos 10 milissegundos. O que isso significa aqui, Lucas? Se o tempo de resposta é alto, como nós estamos vendo aqui, o monitor apresenta ghosting, que é aquela imagem que vai criando um arrasto em movimentação rápida na tela, tá? Quanto menor o tempo de resposta, menos ghosting você tem na tela, certo? Não apresentou erros de overshoot, que é aquele erro onde o pixel erra a cor para cima ou para baixo conforme o nível que foi solicitado. Porém, pessoal, ligando o overdrive, colocando no modo low, no overdrive baixo, nós vemos uma melhora perceptível no tempo de resposta. Vai agora para 11.87 milissegundos no perceptível, enquanto que no initial time continua mais ou menos a mesma coisa. Observa que começou a ter um pequeno erro no overshoot na transição 255 para o 204, mas é imperceptível. Colocando o tempo de resposta do monitor no médio, claramente as transições do preto para o branco melhoram muito. Observa que o Rise Time, que antes era 10.59 milissegundos, agora vai para 6.69 milissegundos. E a média perceptível cai para baixo dos 10 milissegundos, que é a minha linha de corte. Ainda é possível observar ghost, dependendo da imagem você percebe ghost, mas já é algo mais, digamos, tranquilo, aceitável, por assim dizer. Também vai variar de pessoa para pessoa. E agora, colocando o overdrive no modo high, nós temos o melhor resultado em tempo de resposta, cai para 8.75 milissegundos, porém começa a aparecer alguns erros de overshoot, algumas transições específicas, que ainda é uma margem baixa, geralmente acima de 10, 15% a gente começa a ver um outro problema, que é o inverse ghost. Então você melhora o ghost, mas tem o ghost em reverso. Nesse caso, esse foi o melhor modo que eu identifiquei. E aí, testando esse monitor agora em 120 Hz, que seria um padrão que você utilizaria caso usasse o monitor com um console PlayStation 5 Xbox Series travados em 120, ele apresenta o tempo de resposta ali 11.44, acima da minha linha de corte, mas meio que esperado para essa redução, tá? Em 60 Hz, porém, que seria para consoles mais antigos, o monitor apresenta tempos de resposta bastante prejudicados, tá? Em relação ao ghosting, conforme vocês estão vendo, nós temos a imagem de referência do UFO, Ghost Motion Blur, e nas transições mais claras, o ghosting é menos perceptível, porque conforme nós vimos, o Rise Time foi muito bom, com o aumento do overdrive. Agora, nas imagens mais escuras, você começa a ver um pouco de ghosting, tá? É difícil mensurar com uma pontuação quanto seria pouco ou muito. Pela imagem, vocês estão vendo que existe o ghosting, tá? Conforme a gente vai aumentando o tempo de resposta do monitor, esse ghosting vai piorando, ok? Bom, agora seguindo aqui para o input lag do monitor. Eu testei também o 65 Hz.
O input lag mínimo do monitor é 6.06 milissegundos, porque é o quê? É 1 segundo dividido por 165 vai dar 6.06. E ele fez apenas 3.5 milissegundos de input lag, que é um baixo input lag. Em 120 Hz ele faz 4.44, em 60 Hz ele faz 8.5. Observe que faz mais diferença você ir de 60 para 120 do que 120 para 165, porque reduz bem mais o input lag da sua ação, ok? Bom, seguindo aqui agora para a análise de cor, e surpreendentemente o Pichau Centauri CR27 é um wide gamut, ou seja, um monitor com uma ampla cobertura de cor, embora suportar uma gama alta não significa necessariamente ter precisão para exibir essas cores, né? O sRGB é bem acima dos 100%, especialmente com o verde e o vermelho saturados, e isso não é necessariamente bom, dá a impressão que, ok, eu tenho um suporte a mais cores, mas o conteúdo SDR é feito em 100% do sRGB. Se eu tenho uma amplitude de cor no verde, no vermelho, enfim, qualquer que seja o aspecto ali, a imagem não está fiel à original, ela pode parecer mais saturada na tela. Tem pessoas que gostam dessa saturação, tem pessoas que não gostam, tá? Aí divide opinião. Porém, o efeito positivo dessa ampla cobertura de cor é que, por exemplo, no Adobe RGB, o monitor oferece 91,8% da cobertura, o que é um resultado bastante decente para quem eventualmente pensa em trabalhar com o Adobe RGB, embora faltam alguns níveis ainda. Embora ele pareça ainda melhor para o DCI-P3, que é o padrão da indústria do cinema, até para edição de vídeo e conteúdo HDR, que a maior parte ainda é feito no DCI-P3. Alcança 95,3%, conforme aponta o software que eu estou utilizando da Portrait Displays Calman Ultimate, que abordamos em profundidade no vídeo anterior. Já no REC 2020, uma das maiores gamas disponíveis no mercado, ele apresenta 73% da cobertura, que é acima da minha linha de corte para HDR. Pô, será que vai ser bom na HDR? Cobertura é uma coisa, exibir corretamente é outra, vamos avaliar com calma isso. Inicialmente aqui, escala de cinza no SDR. Por padrão, nós vemos um ΔE de 2.9, apesar de estar fora da minha linha de corte, que é 2, não está tão ruim a calibração padrão. Dá para você utilizar como ele vem de fábrica. O balanço de branco é desregulado para o azul, razão pela qual a temperatura de cor é fria, o monitor ele aparenta ser mais azulado, temperatura de 7.246 Kelvin. O contraste supera o padrão anunciado em 1157 por 1, e o gama, que é a suavidade das transições de preto para o branco, é 2.1, com o alvo sendo 2.2, ok. Porém, existe um desnível que aponta que boa parte dos níveis de cinza são mais escuros do que deveriam ser à medida que avançam abaixo da linha amarela. Na saturação de cor no modo sRGB, nós vemos um ΔE ruim, 3.8, com as indicações de tons ligeiramente desviados para azul, que explica a temperatura de cor azulada fria que eu mostrei para vocês. O verde, porém, é o mais problemático aqui. Color Checker, incluindo outros tons da medida, por exemplo, tons de pele conhecidos aí, nós vemos um aumento de desnível para 3.94 ΔE, aonde os mais desviados estão no ciano, verde e o azul. Esse monitor, porém, tem modos bem interessantes no menu, que vão fazer o que? Um corte do limite de cor, que é o modo sRGB, o modo Adobe RGB e o modo DCI-P3, que funcionam relativamente bem. O modo sRGB, porém, devido à temperatura de cor que é alta no 7500 ao invés do 6500, e devido a desviar as cores para o modo mais azulado, a cobertura do sRGB acaba ficando prejudicada e cobre apenas 92,8% do sRGB, deixando de cobrir alguns tons do verde, do amarelo e do vermelho nos extremos desse Color Space. Na escala de cinza no modo sRGB, travando no menu, verde e vermelho são bem mais próximos, a gama ficou melhor alinhada, olha só, mas o ΔE piorou para 4.8. Porém, na saturação de cor nós vemos uma melhora no ΔE para 2.94, com os limites da gama sRGB sendo devidamente respeitados, o que é muito bom. O Color Check apresenta alguns desvios nos tons de pele ciano, melhorando a pontuação geral. Agora, colocando o monitor no modo Adobe RGB, surpreendentemente, ele melhora a precisão das cores. Em relação ao sRGB, ele ainda tem alguns desvios do nível do verde do ciano, mas há uma melhora. Não é a mesma coisa que acontece no modo DCI-P3 do monitor, aonde ele chega a piorar em relação ao padrão de fábrica. Logo, o melhor a ser utilizado por padrão é ou o Adobe RGB ou o sRGB,
que é a maior parte do que existe na internet, jogos, vídeos e tudo mais. Dá para melhorar ainda mais do que isso, que é fazer a calibração do monitor. E eu fiz a calibração usando o modo sRGB do monitor, mais a função AutoCal do Portrait Display calmantemente com o meu colorímetro Calibrate Display HL Plus, tá? Vou deixar na descrição tanto o link do software quanto o link do calibrador. Agora, o monitor apresenta uma impressionante pontuação de 0.3 ΔE, cara. Temperatura de cor quase perfeita em 6.512, curva de gama bem precisa de 2.154. Na saturação de cor, quase todos os tons são perfeitos e o branco está no seu devido lugar, apenas as cores dos extremos tem leves desvios, resultando no ΔE de 0.7 ainda muito bom. Eu vou disponibilizar na descrição desse vídeo o perfil ICC que eu consegui gerar aqui, lembrando para vocês que o perfil ICC não é compatível com todos os softwares e ele é feito em específico para a minha tela, usando o software, o calibrador que eu estou utilizando aqui. Então pode ser que não fique tão bom para você, porque existe uma variação natural na hora de fabricar esses monitores, não apenas os white labels, os monitores convencionais também. Então é algo que você pode testar, mas nem sempre vai funcionar. Então, para você fazer essa calibração mista, por assim dizer, sem o calibrador profissional, coloque seu monitor no modo sRGB, reduza o vermelho para 48, o verde para 36 e o azul para 30 e aplique o perfil ICC. E diga nos comentários se você achou que a qualidade de imagem e o gama melhoraram aí no seu monitor. Testando o HDR, não surpreendendo a ninguém, o monitor não possui boas condições. A escala de cinza é distorcida, o balanço de branco é puxado para o azul, da mesma forma que no modo SDR, e o EOTF, que é a métrica eletroóptica para mensurar o quão bem um painel exibe o conteúdo HDR, é desalinhado, sendo mais claro ou mais escuro quando não deveria ser. No pico de luminância, ele alcança apenas 245 nits, bem abaixo do mínimo para se ter uma experiência real de HDR. Apesar do Wide Gamut, o Color Checker mostra deficiência em todos os tons, mostrando que as cores também não são corretamente exibidas. Então ele tem HDR, dá para ser ativado, mas não tem brilho, contraste, um Full Array Local Dimming de fundo para realmente iluminar ou apagar as cenas mais escuras. Então não funciona tão bem, tá? Para monitor HDR, recomendo que você procure aqueles com a certificação Display VESA, Display HDR VESA 400, 600, 1000, por assim diante, tem vários disponíveis. Dá para utilizar, mas, cara, não é muito bem, não vai muito bem por aqui, ok? Vazamento de luz, com o ambiente muito escuro, a tela escura dá para perceber um pouco de vazamento de luz nos dois cantos inferiores, isso porque é ali que estão os LEDs do monitor. Esse é um monitor que tem o LED Edge Lift, então os LEDs ficam na parte de baixo, conforme a gente pode ver pela minha câmera térmica, e aí com a ajuda de difusores você tem a iluminação subindo para o restante do monitor. Então existe o vazamento, isso é normal de monitores painel LED, tá? É algo que, ok, para minha impressão não foi algo tão ruim, e isso é sim um pouco subjetivo, é difícil você conseguir mensurar, pontuar esse tipo de coisa, mas no geral a uniformidade de preto foi razoável para o meu uso aqui, ok? Bom, agora vamos fazer aqui o checklist do monitor, que é uma lista onde eu pego o resumo do que a gente falou e incluo outras coisas bem interessantes. Vamos começar aqui com a informação do tempo de resposta, que é divulgado 1 milissegundo. A gente sabe que 1 milissegundo até está lá, mas a forma como é mensurada é obsoleta. Na prática, o tempo de resposta perceptível foi de 8,75 milissegundos, com a melhor transição em 3,6. A conformidade das transições médias nos mostra que ele tem 36% das transições sendo feita dentro da janela de atualização do monitor. Isso significa que o monitor vai ser suscetível a ghosting. O ideal é que isso seja 100%, quanto mais vai diminuindo, a tendência é que apareça mais ghosting no painel. Observa aqui também que não dá para você utilizar o HDR, o VRR, que é o FreeSync, e o Refresh Rate máximo simultâneo, porque o HDR está só no HDMI e o Refresh Rate máximo só no DisplayPort, tá? Backlight Strobing não está disponível, embora também varie de pessoa para pessoa quem quer utilizar. Nós vemos aqui que ele tem um brilho mínimo de 17 nits, que é ideal para quem quer usar um monitor bem escuro. O brilho máximo não atingiu os 300 nits, porém está dentro de uma margem de erro, por isso eu coloquei na cor laranja ao invés da cor vermelha. O sRGB mesma coisa, apontaram como 102%.
O DCI-P3 a gente encontrou inclusive uma cobertura maior e o Adobe RGB quase a mesma coisa, 91,8%. Escala de cinza está ali ok, a calibração padrão, tá? Na precisão das cores realmente já não é tão preciso assim. Temperatura de cor acima do branco ideal, que nós encontramos em 6.500 Kelvin, tá? Pós-calibração realmente é outro nível. Normalmente você pode testar o ICC para ver se ficou bom para você. Já no modo HDR, cara, apesar, como eu falei, do Wide Gamut ser bem alto, você tem ali um brilho baixo, contraste baixo, escala de cinza horrível, precisão das cores muito ruim, então o monitor não é bom para HDR e isso não me surpreende, tá? Bordas finas, conforme eu falei para vocês, existe uma diferença entre o que é divulgado no site e o que é na prática, tá? Então você tem bordas internas ainda um pouco maiores, ok? Bom, pessoal, finalizando aqui, como vocês viram, o monitor até que se saiu bem, tá? Ele tem tempo de resposta ok, apresenta um pouco de ghost, que é, cara, padrão praticamente nos monitores LED IPS, tá? Enquanto o VA sofre do Black Mirror, nós vamos ter monitor VA nas próximas análises. Qualidade de cor padrão, escala de cinza gama, balanço de branco, até que ficaram ali ok, dá para ser utilizado. Com a calibração melhora bastante. O que eu achei legal é que ele tem os modos sRGB, modo Adobe RGB. Isso não é comum de ver em todos os monitores White Label, isso ajuda especialmente o modo sRGB e o Adobe RGB, que foram os melhores aqui. Tem baixo put lag, a construção é razoável, embora os White Label ainda sofrem com aquela variação de lote. Tem lote que eu já vi que vem faltando um recurso, ou veio um recurso a mais que o meu, é igual um outro monitor que eu tenho aqui, que afirma ter o overdrive, e você vai ver na prática que não tem. Só que um outro lote, eu vejo um vídeo na internet, tinha um overdrive, o menu era até diferente, cara. Então essa é uma coisa que precisa mudar. Pode ter lotes diferentes? Pode, mas que mantenha a consistência de especificações. Porque aí você compra um produto sem saber o que ele tem, e chega em casa até diferente do que a gente acabou vendo durante o review, ok? Bom, a vantagem desses monitores é o preço, porque, por exemplo, a Pichau ela não vai usar um atravessador para trazer o monitor, então ela mesma compra o projeto lá fora, traz nos seus containers, enfim, e o preço acaba sendo um diferencial muito grande. Então, apesar de tudo, ainda tem um diferencial pelo preço e relacionando a performance de cor, performance do tempo de resposta e put lag com o preço, parece uma escolha boa. Para quem não liga para altíssima fidelidade de cor no padrão do monitor. Tem monitores que são pré-calibrados de fábrica que são muito bons. Esse aqui, calibrando, fica ali, cara, quase perfeito, mesmo para trabalhos um pouco mais profissionais. Espero que tenha gostado. Deixa aqui embaixo a sua opinião. Em breve vou trazer mais reviews de monitores para vocês. Muito obrigado. Se possível, compartilhe, porque deu muito trabalho para fazer esse tipo de análise aqui. Até o próximo vídeo.